falar de subjetividade e racismo é falar sobre uma dimensão dos brancos e dos negros, que é uma dimensão não palpável, que está no território das nossas ideias, das ideologias, dos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa identidade, da nossa personalidade. Quer dizer, como é que para brancos e para negros o racismo interfere na subjetividade? Como foram construídos os pensamentos dos negros sobre si próprios, sobre a sociedade, sobre os brancos? Como foram construídas as visões de mundo das pessoas brancas, os seus pensamentos, as suas ideias sobre negros, a maneira como explica, por exemplo, a desigualdade, a maneira como pensa cotas, a maneira como explica um indigente negro ou uma criança negra na rua, como é que o branco aprendeu a explicar isso, aprendeu a ter uma justificativa para isso. Então, o território da subjetividade é esse. E é o território também que a gente tem que pensar que negros e brancos sofrem um forte impacto numa sociedade racista como a nossa. Negros e brancos sofrem um forte impacto na sua subjetividade. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sou branco. Não, o fato de ser branco não significa que você não construiu uma ideia. O fato de ter aberto os livros didáticos e ter visto famílias brancas e não ter visto famílias negras, ou seja, o fato de assistir uma novela e ver principalmente só famílias negras, o fato de ver o presidente, a maioria dos ministros brancos, isto constrói uma perspectiva de mundo. O fato de não ver negros em alguns lugares, o fato de ver negros serem taxados negativamente, constrói uma perspectiva também, uma maneira de explicar a condição de negros. Então é importante que brancos e negros percebam que a sua subjetividade está marcada. E aí, neste sentido, também é bom pensar que, quer para brancos, quer para negros, nem sempre é fácil falar sobre relações raciais. Muitas vezes, num país como o nosso, onde a questão do racismo está debaixo do pano, as pessoas procuram, apesar da grande força que o movimento negro teve e tem, mostrando para a sociedade o racismo, desmistificando a ideia de democracia racial que esse país nunca teve, apesar disso tudo, ainda é um tema que as pessoas preferem negar, deixar para lá, não falar nisso. Então, a subjetividade nossa, muita coisa está na nossa subjetividade que não só aparece quando a gente se manifesta, os nossos pensamentos. Então, essa é uma questão que eu preciso me preocupar com ela. Você pensar que a gente foi construindo posições, e muitas vezes é difícil ser discriminado, assumir sua condição de negro, porque significa assumir um lugar de um sujeito que pertence a um segmento que sempre foi discriminado, que foi escravizado, que tem uma cultura linda, mas não é reconhecida. E para os brancos implica em assumir também uma herança que não é boa, do escravizador, daquele que estuprou, daquele que se apropriou do trabalho do outro. Então, quer assumir a condição de negro, quer assumir a condição de branco no Brasil, não é uma coisa fácil. É preciso pensar que as pessoas resistem, se incomodam, ficam irritadas. Quando estão fazendo um curso e tem a discussão sobre racismo e a pessoa se vê tocada, ela fala, mas essas estatísticas não estão certas. Mas não é isso, porque a pessoa se vê tocada. Ou como um branco que não quer se colocar nesse lugar na história, eu não tenho nada a ver com isso. Meu pai não foi escravizador, mas não é assim. Eu também posso dizer, eu não estou sabendo se meu avô ou bisavô foram escravizados, mas eu pertenço a um segmento que nesse país tem essa história. Esse legado é meu também. Como o legado do escravizador, ele é um legado do branco também. Não é uma coisa que você pode optar, deixa eu ver se eu tenho algum escravizador na família, deixa eu ver se eu tenho algum escravo na família. Essa é uma história que marcou os dois segmentos, objetivamente e subjetivamente. Então, pensar subjetividade e racismo é trazer essas questões para nós,
com a tensão que vem, com a dor, com a raiva, com a delicadeza. E se assumirmos que queremos mudar essa realidade, é começar mudando a nossa própria perspectiva, enquanto negros e enquanto brancos. Como é que a gente aprendeu a enxergar negro como um ser superior, como cabelo bonito, ser bonito? Ele é, mas nós também somos diferentes, mas bonitos. Então, como é que eu começo a rever a perspectiva, a rever expressões como cabelo duro, como cabelo ruim, né? Como é que eu começo a me colocar um pouco no lugar do outro? Né? Então, eu enquanto branco ou eu enquanto negro. Quer dizer, aprendi a falar também do meu cabelo como cabelo ruim, aprendi a sempre criticar os negros, porque foi assim, né? Então, qualquer coisa, mas os negros não se unem, mas os negros isso, mas os negros não se assumem. Sim, tem isso também, mas tem coisa positiva. Quantas coisas, uma das culturas milenares mais ricas, simbolicamente, que se tem é a cultura negra que vem da África. Então, como é que a gente pode incorporar de uma maneira bonita, de uma maneira rica para a nossa sociedade as tradições africanas, de modo que o país sinta o orgulho, e não só os negros, mas os brancos, a sociedade como um todo, da marca negra na nossa